Meus caros irmãos e irmãs, nós escutamos no Evangelho falar sobre o dia de sábado, uma certa discussão por conta de uma ação dos discípulos de Jesus em dia de sábado, que era apanhar espigas e comer. Quando nós falamos de sábado, nós nos lembramos daquele descanso do próprio Deus. A criação nos 6 dias e no 7º dia Deus descansou e toda a criação. Claro que hoje para nós somos cristãos, o dia do descanso é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia da nova criação que o Senhor realizou através de seu Filho Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, esse descansar no Senhor, obviamente, quando nós falamos de descansar no Senhor, não é necessariamente estamos falando de um dia, que é apenas naquele dia. Mas quando alguém lhe diz, olha, você precisa descansar no Senhor, essa expressão significa que cada um de nós precisamos encaixar mais a nossa vida naquilo que Deus nos pede. Encaixar, ou seja, a nossa vida tem que corresponder ao querer de Deus. Durante toda esta semana, foi justamente esse o fio condutor das leituras. A minha vida, a vida de cada um que está aqui, deve corresponder ao querer de Deus. Quando nós falamos de um dia de descanso, e como eu disse a vocês, para nós é o domingo, o dia do Senhor, aquele dia não é um dia da gente se encher de atividades, como às vezes algumas pessoas fazem, até podem vir à missa, mas depois vão para o lazer, aí bebe tudo e todos, e come tudo o que não deveria, além. É uma questão assim, um pouco complicada, deturpa um pouco o sentido desse dia do descanso, do domingo, o dia do Senhor. Porque, sobretudo, nesse dia era um dia de se encontrar. Eu vou à missa, mas quando eu chego em casa, eu tomo um café sossegado com a minha família e converso, e estou ali disponível, gastando meu tempo, a minha família, e depois eu posso pegar minha Bíblia e fazer uma leitura, eu vou rezar meu texto com calma, sem pressa, porque às vezes na semana os dias são corridos. Mas isso se perdeu muito, esse sentido. O Adriano já está na teologia, mas quando eu estava na filosofia, eu me lembrava muito que a filosofia na minha época era mais tranquila, a gente só ia para a pastoral só sábado à tarde, e às vezes domingo já estávamos no seminário, e eu me lembro que eu ficava no seminário, eu rezava tanto naquele período. Hoje eu rezo, mas é tão pouco, gente, eu confesso a vocês. Porque, e sendo administrador, meu Deus do céu, o pessoal liga para tudo, até perguntar um negócio assim, o pessoal liga para o padre, não sei por que não pergunta. Então ficava, descansava, e é esse descanso que o Senhor espera de nós. Esta vida, esta nossa intimidade com Ele, o descanso se refere a isso. E, meus amados irmãos e irmãs, esse encontrar-se com o Senhor, sobretudo, ele não é feito por regras vazias ou sem sentido. Jesus explicou aqui, se há uma real necessidade, então que assim aconteça. E este encontrar-se do Senhor pede que a nossa fé ela seja muito mais fortalecida. E, meus amados irmãos, fé não é a gente dizer, eu consigo as coisas de Deus, tudo que eu peço eu consigo. Inclusive a primeira leitura que nós aqui escutamos pode dar a entender isso. Eu peço e consigo, Porque Ezequias pediu, rezou e conseguiu uns dias em mais de vida, 15 anos, diz o texto bíblico. Mas esta primeira leitura quer nos dizer o seguinte, que a fé, ela tem que ser essa relação com o Senhor forte.
Não pode ser, meus amados irmãos, essa relação não admite dúvida, ou então não admite desconfiança. Essa nossa relação com Deus, sobretudo, é aquilo que o próprio Ezequias ele lembrou. Senhor, eu caminhei contigo com fidelidade e probidade de coração. Essa nossa relação com Deus deve ser assim, meus amados irmãos e irmãs. Hoje, o Senhor nos chama, portanto, a encontrar nele o descanso das nossas vidas e não outras coisas, e não outras pessoas. A gente sabe que tem pessoas que nos deixam bem, né, que nos ajudam, mas o descanso verdadeiro é o Senhor que dá. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, sejamos verdadeiros. Vamos deixar de lado, né, o que nós queremos ser e ainda não somos. Se nós somos verdadeiros, como foi Ezequias diante do Senhor, mais uma vez repito, esta relação com o Senhor será fortalecida. E o Senhor espera de nós apenas um coração aberto, dócil, para realizar a vontade dEle. Assim nós descansaremos, assim nós seremos muito mais próximos do nosso Deus, do nosso Salvador. Assim seja. Amém.